Graças e paz, irmãos. Bom dia. Muito feliz, muito alegre de poder estar com vocês. O convite do pastor Jair, da irmã Daiane, da igreja, para que nós pudéssemos estar compartilhando juntos, cultuando, adorando, servindo ao Senhor nesta manhã. Mas estive aqui tem um ano, pastor, que teve a convenção, mais ou menos. Um ano e meio atrás, passa tão rápido, né? Um ano e meio atrás teve a Assembleia Geral da CLIB, BC, e nós estivemos juntos aqui naqueles dias, que foram dias também bastante abençoados. Esse ano tivemos o nosso encontro regional, denominacional, né, de atualização teológica denominacional. Era para eu estar com os irmãos, mas conflito de agenda, aí não deu certo, mas fica para uma outra oportunidade. Trago um abraço da minha esposa, do meu filho, a irmã Rosana e o Vitor, que não puderam vir dessa vez. Ele está prestando o Enem hoje, então aquela correria básica, mãe e filho ali administrando esse processo. Todos passamos por isso, uma boa fase, né? E um abraço também da nossa igreja lá em Aparecida de Goiânia. Mando uma calorosa saudação para os irmãos, nossa CIB, nossa convenção regional, a CIBEG, vizinha aqui, com a irmã nasceu, a CIBEG nasceu da CLIB BC, né, em 93, né, quando entenderam que era importante ter uma convenção específica de Goiás. Então foi criado ali a CIBEG pelo finado, faleceu agora há pouco tempo, pastor João José de Almeida, um pastor gaúcho, que foi missionário na década de 60, veio do Rio Grande do Sul para trazer o trabalho batista independente para o estado de Goiás. Muito, muito bom. Estava vendo as fotos ali dos grupos familiares, teve um grupo que em especial me chamou a atenção, que eu vi aqui tanto churrasquinho, né? Colocado ali, ele já falou do grupo dos homens, já fiquei com vontade de participar desse culto também. Louvado seja Deus. Das irmãs é melhor, mas dos homens tem um diferencial, né? Louvado seja. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem conosco suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Vamos falar um pouquinho sobre o processo, ou os processos. Processos que muitas vezes nós não gostamos muito deles, às vezes nós reclamamos deles, às vezes pedimos a Deus que nos livre deles, né? Mas eles são extremamente importantes, para não dizer vitais, para as nossas vidas. Faz parte. Processos que não destroem, mas que nos transformam. Muita gente imagina que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a partir dali acabaram seus problemas. Não, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, acabou o maior problema: morrer eternamente, ir para o inferno, ser condenado, ser inimigo de Deus, tudo isso acabou. Mas outros problemas se iniciam aí, né, que é da confrontação da nova natureza com a antiga natureza, que é a confrontação da nova criatura com esse mundo, que anda em desacordo com o reino de Deus e com a vontade de Deus, e o aprendizado, agora o crescimento dessa pequena árvore, que agora é plantada, né, arraigada na palavra, mas que precisa crescer, precisa fortalecer e precisa frutificar. E isso não é instantâneo, isso não é de qualquer jeito, isso não é da noite para o dia, isso requer um processo, é um processo gradativo, né, é um processo lento muitas vezes, amém? E que a gente requer paciência, requer perseverança, vai requerindo cada vez mais maturidade, compreensão, entendimento e resiliência também. São palavras que são muito bonitas, mas na hora de nós vivermos elas, colocarmos elas em prática nas nossas vidas, nem sempre é muito fácil, mas é necessário e é muito importante. Então falar um pouquinho disso é bom, e essa mesa posta, o culto desta manhã, que é culto de ceia, fala muito disso, né? Fala totalmente disso. E o que o nosso próprio Senhor, nosso próprio Mestre, aquele a quem essa mesa representa, os elementos aqui colocados representam, teve que passar todo o processo que ele mesmo sendo Filho de Deus, precisou passar para que essa obra fosse realizada e para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, celebrando a Ele, cantando essas canções, né, participando do pão e do cálice, amém? Celebrando a novidade de vida que Ele operou em cada um de nós. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho.
Um processo de transformação que envolve isso daqui. O verso 28 talvez seja um dos versículos mais desafiadores da Bíblia. Lindo, lindo, mas é outro daqueles que na hora do dia a dia, do que a gente está vivendo, que a gente tem que passar os processos da vida, a gente dizer que tudo coopera, às vezes não é tão fácil. Quando certas situações que não são agradáveis, que nós não gostaríamos no nosso pouco entendimento, que elas estivessem acontecendo, aí você dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é extremamente desafiador. Mas é de Deus, é fato, é verdade. Se nós estamos em Cristo, tudo coopera para o seu bem, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o bem da igreja do Senhor. Quer compreendamos ou não, quer gostemos naquele momento ou não. E às vezes naquele momento a gente não gosta, mas lá na frente a gente vai entender que valeu a pena, era aquilo mesmo, e o resultado daquilo compensa todo o processo. Às vezes as lágrimas, as dores, o sofrimento que o processo exige é recompensado. Às vezes não, certamente é recompensado no tempo devido. Amém? A igreja ocidental, a igreja nossa, a igreja brasileira, a igreja das Américas, a igreja europeia, a igreja do Ocidente, ela tem muita dificuldade até pelas influências que nós sofremos da mídia, de Hollywood, dos filmes, das revistas, das celebridades, e de toda essa comunidade midiática que nos assolam de todas as formas, e hoje ainda muito mais, presente na palma da mão o tempo todo, na nossa mente. Você vai para o quarto, vai para o banheiro, vai para a sala, vai para a escola, vem para a igreja, em tudo quanto é lugar, e nós somos influenciados, assediados por isso, e isso vai criando uma ilusão de um estilo de vida utópico na nossa cabeça e que dificulta a nossa compreensão, para aprendermos, para lidar com a realidade da vida. Amém? Então, fica uma sociedade muito líquida, uma sociedade muito superficial, uma sociedade que vive o tempo todo no mundo da lua e imaginando que a vida é perfeita, que tudo tem que ser perfeito, que tudo tem que ser um mar de rosas. E, infelizmente, isso até dentro das igrejas tem penetrado. Existe um tal do evangelho da prosperidade e outras coisas que são tão comuns, infelizmente, e não é evangelho, não é Bíblia, não é de Deus, não é vida cristã, mas tem permeado a mente, o coração e muitos rincões evangélicos por aí. E tem nos atrapalhado a compreender os processos de Deus, a nos entregar aos processos de Deus, a sofrer os processos de Deus e sermos de fato abençoados, permitindo que de fato tudo coopere para o nosso bem. Amém? Por uma compreensão complicada, que é infelizmente comum, faz parte da realidade, da cultura do mundo, da sociedade ocidental. Fruição e com derrota. É o tal da murmuração. Aqui não tem, Eu não sei nem porque eu estou falando disso, porque eu sei que aqui não tem. Lá em Aparecida tem. Crentes que murmuram, que não entendem, que reclamam, cantam que Deus é o Senhor, que Deus é bênção, que Deus é bom, que a vida cristã é bênção, que recitam esse versículo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas na hora que enfrenta a dificuldade, na hora do vento, da chuva, da tempestade, a murmuração é a primeira coisa que aflora. E nos momentos mais difíceis é que deveriam brotar o perfeito louvor, a perfeita adoração daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que sabem que Deus é fiel, daquele que está conosco, amigo de todas as horas, que nunca nos deixa, que nunca nos abandona, cujos planos para nós são perfeitos, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem para as nossas vidas. Nós não sabemos, mas na hora de demonstrar que confiamos, que na hora do bem bom é fácil. É a reclamação, é a murmuração, é a desilusão, é a frustração, e o sentimento de fracasso. Isso não é de Deus. Com Deus não existe fracasso. Nunca existiu. Nunca houve um crente de verdade que tenha fracassado. Quando Jesus foi crucificado, muita gente achou que era o fracasso do Mestre, do Senhor, daquele pregador eloquente ali que percorria Galiléia, Judéia e todos aqueles lugares. Acabou. Não, ali era o símbolo da vitória. Nem sempre a sua dor é sinal de fracasso. Nem sempre sua dificuldade, se é em Cristo, se é dentro do processo de Deus, se você está em fidelidade, caminhando segundo a vontade dEle, não é fracasso. Amém? Nunca, jamais poderia ser fracasso. Amém? Alguém pode olhar, alguém pode imaginar, alguém pode até se alegrar, amém, com isso, mas você sabe, você que é crente,
Você que é homem de Deus, mulher de Deus, sabe que não é fracasso. Você sabe em quem tem crido. Você sabe que Ele não dorme e nem cochila. Você sabe que você é menina dos olhos dEle. Amém? Que Ele cuida de você todos os dias. Não existe destruição e fracasso para a igreja do Senhor. Quando, na verdade, tudo isso se trata simplesmente de operação bondosa, amorosa de Deus, processos de transformação, de crescimento, de maturação de Deus nas nossas vidas, na nossa fé, na nossa compreensão, no nosso coração. Nosso Deus não é Deus de desperdício. Sendo assim, Ele não vai desperdiçar nossas lágrimas. Eu já chorei muito, eu choro ainda, e eu sei que ainda vou chorar mais um pouco. Amém? Faz parte. Talvez você também já tenha chorado muito, talvez ainda hoje, por alguma razão, ainda chore. E é certo que vamos chorar outras vezes ainda, irmãos, até Jesus voltar. Faz parte. Ele nos deu a emoção também, nos deu a capacidade de expressar nosso sentimento, de poder extravasar. Jesus chorou. Jesus chorou, né? Um dos menores versículos da Bíblia, está lá em João 11. Jesus chorou. Né? Jesus cantou, Jesus se alegrou, né? Jesus se enfureceu em determinados momentos. Né? São condições humanas, e Ele foi plenamente homem, o homem perfeito. Demonstrou essas coisas, nós também, né, segundo Ele, também temos essas coisas e as demonstramos também. Ele não desperdiça nossas lágrimas, não desperdiça nossas lutas e não desperdiça as nossas adversidades. É muito bom ressaltar que tudo isso tem valor quando feito em fé. Uma postura cristã, de obediência, de uma vida cristã, né, que você procura, que você se entrega de fato a vivê-la em fidelidade. Amém? De outra forma, isso aqui não seria verdade. Assim como o trigo moído se torna farinha, a uva pisada se torna vinho, e a azeitona prensada se torna azeite, assim também Deus permite processos para extrair o melhor de mim e de você. Ser pisado, ser moído, ser prensado, faz parte do processo de Deus na minha e na sua vida. E eu sei, posso falar de mim, que se não fosse isso, eu não melhoraria. Eu não seria, se não fossem os processos de Deus, eu não teria alcançado, apesar que eu, como diz Paulo, não alcancei coisa alguma, né? Mas olhando para mim lá atrás, e olho para mim hoje, né, em termos de fé, de compreensão, se não fosse a prensa de Deus, amém? Eu não estaria aqui. Amém? Eu não seria o pouco que ainda sou hoje. Amém? Então, preciso, e se você parar e for sincera consigo mesmo, você vai dizer o mesmo também. Amém? Há algo de muito especial e comum no trigo, na uva, no azeite, assim como na vida do crente. Nós só revelamos, assim como eles, o nosso melhor depois que passamos pelo processo. Amém? Nós começamos pequenininhos, começamos toscos, começamos grosseiros, começamos azedos, né? Começamos cheios de manias, cheios de coisas do mundo, e aí o processo de Deus começa na nossa vida. A gente começa achando que sabe, a gente começa achando que pode, a gente começa achando que entende, e aí Deus começa os processos na nossa vida, a gente vai vendo quem a gente é de verdade, que não sabemos nada, que não entendemos nada, não compreendemos nada, não podemos nada, e aí, à medida que entendemos isso, Deus começa a realizar, e a gente começa a entender alguma coisa, a gente começa a entender alguma coisa, e a partir daí a gente começa a poder nele também alguma coisa. Estamos juntos até aqui? Amém. Então vamos falar um pouquinho de trigo, falar um pouquinho de uva, né? Falar um pouquinho da azeitona, mas pensando em nós. Amém? Primeiro, o trigo moído, o processo da moagem. Amém? Que vai revelar, que vai produzir o pão. Sem moagem, só há trigo, não há pão. Precisa haver moagem para que o trigo seja transformado em pão, para que o trigo alcance o seu propósito, para que o trigo cumpra a sua finalidade, para que o trigo alcance, de fato, a essência daquilo que ele é, para o qual ele foi criado, foi trazido à existência. João capítulo 6, 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Jesus é o pão, não é mais o trigo, ele é o pão. E nós sabemos o processo que Jesus passou. Isaías 53 fala o processo de moagem de Jesus. Amém? Como ele foi moído. E moído não porque ele merecia, não porque ele precisava, mas por amor de mim e de você.
Amém? Mas ele foi moído, para que ele pudesse ser o pão que nos alimenta. Ele é Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se faria. Mas ele desceu do céu. Amém? Para fazer dinheiro. Precisava que ele descesse do céu. Precisava que ele passasse por todo um processo, para que ele se tornasse acessível a mim e a você. Para que eu, pecador, você, pecador, pecadora, pudéssemos ter acesso a ele e pudéssemos nos alimentar dele. Até então, sabíamos que ele era Deus, mas um Deus inacessível, um Deus inatingível, um Deus do qual nós estávamos separados por nossos delitos e pecados. E não tinha nada que nós pudéssemos fazer para mudar isso. Mas ele decide, ele desce do céu, amém? E ele próprio, dando um exemplo, se entrega ao processo, sem necessidade. O único que nunca precisou disso, sem necessidade, mas por amor de mim e de você, para que ele se tornasse pão. Amém? Assim também somos nós. O processo de Deus para nós não é que nós sejamos apenas trigo. Trigo é muito bonito. Você passa uma lavoura de trigo, é linda, dourada, a coisa mais linda, parece ouro. Né? Lindo aquilo, você colhe aquilo e não moe, ele serve para decorar uma mesa, ele serve para você colocar num lugarzinho decorativo, lindo, mas não alimenta. Amém? Não tem sentido, não produz nada. Amém? A única coisa que ele serve é para que você admire e ache ele bonita, mas não vai alimentar. Ele só será alimento depois de moído, depois de transformado em farinha. Você faz bolo, você faz pão, aí você faz uma multiplicidade de coisas, né, com aquela farinha. Mas para chegar a ser farinha, ele precisa aceitar o processo na vida dele. Só quando ele é moído, só quando ele é processado, transformado em farinha, que ele pode se tornar em alimento, que ele pode ser de fato útil e que ele pode gerar saciedade, amém, nas nossas vidas. Jesus se fez pão e nos sacia. Tem saciado a minha fome, tem saciado a sua fome, amém? Tem nos preenchido de dentro para fora, tem feito na minha vida e na sua vida aquilo que só Ele pode fazer, e que talvez, né? Quantas vezes eu, antes de ser cristão, saía de noite e tudo, voltava para casa com um sentimento de vazio, uma lacuna terrível dentro de mim, me embatia um sentimento de impotência terrível, porque eu não sabia como preencher aquilo. Né? O mundo oferecia isso, oferecia aquilo, alguém vinha com uma novidade, com outra coisa, e você achava que poderia ser, aquilo podia ser de fato aquilo que ia te preencher, às vezes uma amizade, um namoro, um trem, nada daquilo te preenchia, nada daquilo te saciava. Quando você olhava, você ficava sozinho consigo mesmo, você olhava para você, a lacuna estava lá, do mesmo jeito, né? Nem um espacinho tinha sido preenchido, nada tinha mudado. Tinha uma música do Mundo na época, essa música me perseguia. Eu chegava em casa, eu tinha mania de dormir, aqueles rádio gravador, lembra, grandão, que existia antes, grandãozão assim, 2 em 1, aquilo ficava ali na cabeceira da minha cama, aí tinha uma rádio ali em Goiânia, e eu colocava sempre, dormia com esse negócio ligado, eu podia chegar a hora que fosse em casa, a música sabia a hora que eu ia chegar em casa, que eu ia entrar no quarto, eu colocava lá, aí falava, solidão é fera, solidão devora, é prima irmã do tempo e tal, aquela música, eu falava, meu Deus do céu. Então, podia estar rodeado de pessoas, podia ter acabado de chegar de uma festa, eu estava só, eu estava sozinho, uma solidão horrível que me devorava, uma lacuna dentro da minha alma que eu não conseguia preencher de forma nenhuma, uma fome insaciável, que só foi preenchida quando Cristo foi apresentado para mim, quando o pão da vida, né, que passou pelo processo, alcançou minha vida. Essa música nunca mais fez sentido, nunca mais ouvi, não quero ouvir, amém? Ela não diz mais nada a meu respeito. E aí não interessava se tinha gente me rodeando, se eu estava em festa, se eu não estava em festa, se eu estava nas missões aí às vezes isolado, não interessava. Eu tinha Cristo na minha vida, eu estava bem, eu estava pleno, eu estava saciado. Amém? O pão da vida, o Cristo, o pão da vida. E nós somos filhos dele. Cristão significa pequenos cristos. Amém? Somos feitos à imagem dele. E nós também, nas mãos dele, somos esse trigo que ele vai processar. Para que nós deixemos de ser apenas objetos decorativos que perambulam por esse mundo. Amém? Que ocupem espaços em alguma casa, em alguma escola, em algum ambiente, em alguma repartição, ou mesmo dentro de uma igreja, ou mesmo nas amizades que a gente diz que tem, e num mundo tão fúteis.
né? E a gente passa a ter sentido de verdade, a gente passa a ter efeito de verdade, e as pessoas que vão se contactando conosco, que vão se comunicando conosco, começam a encontrar o sentido para a vida delas também. As suas lacunas também possam ser fechadas, a fome, né, das suas almas, dos seus corações possam ser saciadas. Aí você em Cristo se torna nele pão. Também para esse mundo, para essa geração. Você agora, saciado nele, você se torna instrumento de saciedade também para esse mundo. Amém? Mas isso é um processo. Do dia que você aceita Cristo, quando você nasce de novo e entra numa igreja, por mais que a gente ache que saiba alguma coisa, que está preparado, não, é trigo. Vai ter todo um processo. E esse processo só termina, irmãos, no dia que Jesus voltar. A pessoa, eu tenho 40 anos de crente, já sei tudo, não sabe. Já passei por todos os processos, não passou. Eu tenho 88 anos. Tem uma irmã na nossa igreja que fez agora, sexta-feira, 88 anos. Uma maravilha. Pastor Lima vai vir aqui, acho que está com 85. 80, Pastor Lima? 89. Teve agora lá conosco. 89. Irmãos, é uma festa. Quando você olha para o Pastor Lima, você fala, é possível você ter 89 anos de idade e ser agradável, ter 80 anos de idade e ser simpático, ter 80 anos de idade e comunicar com jovens, com todas as gerações, ter 80 anos de idade e ser útil, ser relevante. Pastor Lima me ensina todo santo dia, Pastor Lima me desafia. E a gente conversa quase 2 vezes por semana, pelo menos, né? E eu tenho o prazer, a gratidão a Deus de poder conhecer esse homem, que quando eu era jovenzinho na igreja, só escutava falar daquele escritor, José T.R. Lima, parecia assim, uma distância astronômica, né? E é uma pessoa fantástica. Você pode ter 90 anos, 120 anos, né? Moisés começou a ser útil depois dos 80, serviu até os 120, aprendendo, todo dia aprendendo, todo dia sendo moído, todo dia sendo transformado, todo dia no processo. Amém? Então não importa quanto tempo de vida você tenha, o importante é que você melhore todo dia. Que hoje você seja um crente melhor do que você foi ontem. Que hoje você seja um pão mais apurado do que você foi ontem. Amém? Que hoje você seja mais útil do que você foi ontem. E o negócio de ser crente, irmãos, é servir, não é ser servido. O negócio de ser crente é ser útil, não é que encontre pessoas que sejam úteis a você. Amém? A gente vem para o Evangelho para servir, para ser útil para o Senhor, para compensar toda a nossa inutilidade de antes. Amém? Toda a vida fútil que nós tivemos antes. É no Evangelho que nós encontramos propósito e sentido. É no Evangelho que nós nos encontramos. É no Evangelho que nós entendemos quem somos de verdade e para que somos de verdade. E o processo vai nos ajudando a compreender essas coisas, vai nos moendo, vai quebrando o orgulho, vai quebrando a nossa dureza, vai quebrando aqueles conceitos que nós tínhamos e achávamos que eles eram a verdade, amém? Vai quebrando padrões de família, vai quebrando padrões culturais, vai quebrando uma série de algemas que nos aprisionam, amém? Que tentam nos conformar a um padrão que não é de Deus. Precisa do processo, precisa da moagem. A moagem dói, e dói muito, por isso que muitos fogem. Muitos desviam, outros não desviam, mas paralisam, desviados, enganados por si mesmos, às vezes paralisados dentro das igrejas, porque têm medo da dor do processo, porque fogem do processo, amém? Porque não acreditam no processo, amém? Porque reclamam do processo. Mas o processo é importante, e é nesse processo que Deus vai extraindo o melhor de nós, e vai trazendo essa utilidade, essa compreensão para as nossas vidas, amém? No processo nós somos humilhados. Para que serve o processo? Para nos humilhar, e a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se você não for humilhado, irmão, nunca será exaltado. Aceite ser humilhado. Amém? Aceite dobrar o seu joelho, aceite Deus quebrar o seu orgulho, sua vida, sua vaidade, aceite, isso é de Deus e precisa acontecer, e Deus quebra, tem quebrado o meu, quando Ele pensa que Ele já quebrou bastante, Ele continua quebrando, eu falo, Senhor, ainda tem? Né? E eu vou olhar, ainda tem, todo dia o Senhor nos quebra, coisas que eu achava que já estava na hora, que eu achava que eu merecia, que eu achava que eu era digno, Deus vai lá e fala assim, nananina, né? Vai para ali, fim da fila, não chegou essa hora ainda, fica quieto aí, tal, na hora certa eu te chamo, eu sou o Senhor, eu é que sei, amém? O crente precisa, a pessoa, Deus permite alguém lá no seu serviço te humilhar, você pensa que é o cara, é o inimigo, é o diabo, é não sei quem e tal, vamos orar, irmãos, o diabo, irmãos, se você é crente, o diabo não pode te tocar, a não ser que Deus deixe.
E se Deus deixar, tem propósito. Até o diabo serve os propósitos do Senhor, querendo ou não querendo. Amém? Até as trevas serve aquele que é o Todo-Poderoso, o trono que é sobre todo o trono. Amém? Ninguém toca em você se Deus não permitir. A não ser que esteja em pecado. Aí a gente sabe. Mas se não é, irmãos, se você está buscando fazer direitinho, viver direitinho, e a coisa está acontecendo, Deus está no controle. Você fala, Senhor, eu não entendo, Tu sabes, eis-me aqui, estou nas Tuas mãos. Amém? Todos nós somos humilhados. Todos nós precisamos ser humilhados. Deus sabe quem nós somos de verdade. Deus sabe como o nosso coração é de verdade. Amém? Deus sabe o que Ele precisa tratar aqui dentro, aí dentro. E Ele trata, e Ele trata. Não será como eu quero, não será como você quer, mas será como Ele quer. Amém? Nós vamos chegar no padrão dEle, não é no nosso padrão, é no padrão dEle. A humilhação é bênção, faz parte. Quebrantamento faz parte. Amém? Somos tratados, tudo isso para nos apurar. Apurar, você vai no dicionário, tem 2 sentidos. Né? Já viu? Você vai apurar um caldo, apurar, você vai refinar alguma coisa, né? Trazer a essência daquilo, você vai mexer ali um mingau, uma comida, você tem que apurar aquele negócio até dar o ponto, né? E tudo, apurar, refine e chega àquele ponto. Outra coisa que você vai ver também no dicionário, que a apuração é passar por apuros, passar por aflições, passar por dificuldades, é a mesma coisa, é Deus mexendo a panela. Amém? É Deus mexendo conosco, trabalhando a nossa essência, nos apurando, e os apuros faz parte do processo de apuração. Amém? Para que nós cheguemos na liga, no ponto certo, sejamos refinados e sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Enquanto não formos, Ele vai mexer. Ele vai mexer, até que cheguemos no ponto que Ele quer. E esse processo só termina na glorificação, que se dará por quando do arrebatamento. Amém? Até lá o processo de santificação vai operando esse trabalho, essa operação, esse processo de Deus nas nossas vidas. Estamos juntos? É isso que você queria escutar hoje de manhã? O pastor Jair avisou para vocês? Deus, o útil nas mãos dele, e que sustente vidas. Nós ficamos procurando alguém que nos sustente. Tem um crente 6 horas, também não tem aqui, né? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Prega para mim, cuida de mim, né? É aquela pessoa que tem que ser carregada o tempo todo. Se alguém não for lá, se alguém não pegar na mão, se alguém não buscar, ela usa de desculpa e não faz. Não, aí você está dando trabalho, nós somos feitos para trabalhar. Amém? Não é para dar trabalho, não. É você que tem que alimentar alguém, você que tem que ajudar alguém. Já pensou se toda a igreja entendesse isso? O poder que seria? Se toda a igreja entendesse que a relevância dela, a importância dela, a utilidade dela, se todo crente se dispusesse de verdade, irmãos, quem é que suportaria a igreja nesse mundo? Né? A igreja abalaria esse mundo. E é o que precisa, esse é o projeto de Deus para a igreja. Amém? O trigo precisa ser moído, precisa passar pelo processo de moagem, precisa virar farinha para se tornar pão e ter utilidade e alimentar esse mundo. Nós estamos aqui para alimentar esse mundo faminto. Como eu fui faminto um dia, como você foi faminto um dia. E Deus usou um crente para trazer Cristo, amém? Para trazer sentido, amém? Para trazer alimento para a minha vida. Deus me usa você para fazer a mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. Pode mudar a tecnologia, pode mudar os tempos, pode mudar o que for, mas o Evangelho é sempre esse, é sempre assim. A mecânica do Evangelho é essa. Crentes, pão da vida, amém? Levando Cristo para os famintos deste mundo. Só a igreja pode oferecer esse pão. Só o crente transformado, que passa pelo processo de moagem do Senhor, pode oferecer esse pão. Segundo elemento aqui, né? O pão está aqui na mesa, a uva também, e o azeite está composto nesses 2 elementos que eu vou falar por último. O segundo elemento é a uva pisada. O processo da pressão, né? Que vai trazer a revelação e a transformação no vinho, e no vinho novo. O verdadeiro vinho nas nossas vidas. João, capítulo 2, verso 10 diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Nossas vidas não tinha nada de bom vinho, como aconteceu naquela festa, né, onde Jesus faz ali o primeiro milagre registrado nas Escrituras.
né? Ele acabou o vinho, e agora ele transforma a água em vinho, e todo mundo se admirou que aquele vinho que estava agora servido por último era melhor do que o primeiro. Ele falou, mas não é assim que a gente faz, não é esse o costume, né? Agora que todo mundo já bebeu, que todo mundo está nem percebendo o sabor, agora chega esse vinho dessa qualidade. Então Jesus é assim. Eu era um vinho estragado, uma uva que precisava ser pisado, né? Você também. Amém? A gente achava que a nossa vida era jóia. Muita gente, eu vejo crente tendo saudade da vida antiga, já viu? Nunca viu crente assim contando papo de quando ele não era crente? É porque quando eu não era crente, né, eu fazia isso, eu fazia aquilo, rapaz, eu era um terror, eu não sei o quê. Ué, mas está com saudade? Você já viu o crente falando isso? Aqui também não tem, né, irmãos? Brasília é outro papo, né? Mas por aí afora, eu já vi demais crente falando isso. Eu já quase me peguei querendo falar isso. Entendeu? Aí você, cara, rapaz, né? Quando eu não era crente, eu falava, quando eu era do mundo. Mas que aí? Você era do mundo, você era nada, você era lixo, você era, né? Você ia para o inferno. Que vantagem você está vendo para contar papo? Não tem vantagem não. Você era um vinho azedo, horrível, um vinagre, né? Horroroso. Jesus te transformou. O que você está olhando para aquele tempo horroroso? Mas tem gente que olha. Tinha uns dizer antigo, né? O cara, vou descer da cruz. Uai, como assim? Né? Vestir a capa do Adão. Até hoje eu não entendi que capa do Adão que é essa, né? Mas tanta loucura que a gente já ouviu. Irmãos, nós não prestávamos. Deus fez tudo novo na nossa vida. E nós hoje somos o vinho da melhor qualidade na adega do Senhor. Amém? Abençoados no Senhor. E vinho na Bíblia é sentido de alegria. Pão é alimento. Vinho é alegria. Crente é feliz, irmãos. Tem um cantor que apareceu aí, logo morreu, o tal de Lázaro. Ele cantava a música dizendo assim, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Crente é alegre. Antigamente, crente, para ser crente, tinha que ser sisudo. Eu peguei um pouquinho desse negócio. Eu tinha até dificuldade, porque crente, aquela cara assim, parece que passava botox na cara toda, não ria, não tinha expressão, você não sabia quando estava chateado. Quer dizer, estava chateado sempre, né? Parece que ser crente, o cara já ficava chateado. A mulher chateada, para ser santo tinha que ter aquela cara de pena, aquela cara de vida complicada, sofrer, tinha que murmurar, chorar, chatear. Quem quer ser crente de jeito? Eu não queria. Eu tinha pavor de crente, antes de ser crente. Eu nunca imaginei que eu ia ser crente. Pastor, então, né? E eu corri, eu dei trabalho, mas Deus me pegou. Depois eu entendi, estava correndo de quê? E eu entendi que não tinha nada daquela cara feia. Não tinha nada daquele trem sisudo, que crente é feliz, que crente dá gargalhada. Irmãos, eu já dei gargalhada em cada momento da minha vida. Amém? Eu vou para velório hoje, eu sou crente, gente. Eu fico triste quando o cara não é crente, porque aí eu sei que ele foi para o inferno. E às vezes a família fica torcendo para você falar que ele foi para o céu e você não pode falar, né? Porque não foi. Mas velório de crente é uma festa. Eu fiz o velório do meu pai. O pastor dele amarelou, sobrou para mim. Eu falei, gente, eu sou o filho, hoje aqui eu quero ser ministrado, eu não quero, mas sobrou para mim. Quem foi no velório, aquele ali foi, disse que foi uma festa. O velório do meu pai é lembrado até hoje, o culto do meu pai, como uma grande festa. Que louvor abençoado. E eu fiz o culto chorando, porque eu sou filho. Mas não era choro de tristeza, de lamento, de murmuração, de nada disso, não. É choro de um filho que não vai mais conviver por um tempo com o pai que ele amava. Amém? Mas que sabe que ele está no céu, na glória, com o Senhor. Meu pai é meu filho na fé. Amém? Está na glória com o Senhor. Eu fui pão da vida na vida do meu pai. E na hora do sepultamento do meu pai, eu pude experimentar o vinho do Senhor. Amém? De alegria. E regozijar na presença daquele que faz tudo perfeito, na hora certa. Não erra, não atrasa, não adianta. É na hora. Aquela era a hora do meu pai. Era a melhor hora, embora eu quisesse mais um pouco. A gente sempre quer mais um pouco. Mas aquele é o tempo de Deus, é o tempo perfeito. E a gente vai aprendendo a se agradar, né? E a alegria do Senhor vai se tornando a nossa força. Estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por uma luta, mas vamos dando glória a Deus. Pastor, você não se aborrece? Me aborreço. Me aborreço sim. Tem hora que me aborreço menos do que já me aborreci. Espero continuar nesse processo, cada dia me aborrecendo menos. Mas como é que você é aprovado? É passando para ver se está bom, se não está, como é que é, se apurou, se não apurou. É assim, não tem outro jeito. Amém? Só vou saber se eu estou aborrecendo menos passando pelo processo, por mais que eu não queira. Eu falo, eu não quero provocar nada disso, mas se é de Deus,
Aleluia. Tudo bem? Mas você vai aprendendo a se alegrar nisso tudo, experimentar esse prazer de ter o Senhor na sua vida, essa consciência de que Ele nunca deixa de ser Senhor, de que Ele está sempre no controle e que Ele tem o melhor para você. Amém? Que na hora certa o melhor de Deus se revela. Amém? Nas nossas vidas. E isso vai trazendo essa alegria, uma alegria que o mundo não entende. O mundo em muitos momentos quer ver o crente derrotado. Isso às vezes causa fúria nas pessoas do mundo, as adversidades, as dificuldades, a nossa postura de fé, amém, em Cristo, e de alegria mesmo nessas horas. Mesmo, né? Davi dizia assim, eu deito e logo pego no sono. Irmão, você quer uma vida mais atribulada do que a de Davi? Quantas sogras Davi tinha? E cunhado? Eu nem vou falar daquelas esposas e concubina, aquele tanto. E a filha de Saul, né? E os filhos de Davi, pensa que maravilha. Irmão abusando de irmã, irmão matando irmão, né? O filho tentando tomar o trono do pai. E o rei, que ele foi lá, que ele tocava harpa para ele, que ele defendeu ele, que ele servia, ele chamava de meu senhor, tentando matar ele, perseguindo ele o tempo todo. Davi teve uma vida muito atribulada, mas ele deitava e logo pegava no sono. Esse cara é um sossegado. Esse cara é insensível, esse cara, vou te falar, não existe não, né? Um apático. Não, Davi era crente. Davi sabia em que ele crescia, sabia nas mãos de quem ele estava. Amém? Essa questão de se abrigar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Davi entendia isso. Davi conhecia o bom pastor. Amém? O pastor das águas de refrigério, dos pastos que alimentam e das regiões de sombra da morte, dos vales da sombra da morte, das aflições da vida. Davi sabia de tudo isso e sabia que em todos os momentos, não eram os momentos que determinavam Davi, mas é quem estava com ele, quem garantia ele em todos esses momentos. A vara e o cajado do bom pastor. Ele deitava e logo pegava no sono. Quantas vezes eu já me vi inquieto. Teve uma vez, passando uma luta, pastor não passa luta, né? Tem gente que fala assim, pastor Jair, você é só pastor? Eu falo, gente, só? Né? Tá. Pastor não passa tribulação, e eu numa guerra na igreja, ministério na época, 3 noites inteiras assim, em branco. Eu já não sou muito bom de dormir. Eu durmo pouco, durmo tarde, acordo cedo, né? E passei 3 noites inteiras sem dormir. Eu olhava assim, minha mulher dormindo, ia lá no quarto, meu filho dormindo, todo mundo dormindo e eu acordado. Isso vai irritando. Vai irritando uma noite, no outro dia tem uma agenda inteira para você cumprir, aí a segunda noite, mesma coisa, você vai sentindo aquele esgotado, e todo mundo dormindo, vai ficando até com raiva de quem está dormindo. Por que está dormindo assim e eu não? Né? Está lá dormindo e eu acordado, aflito, lá pelas 3 e pouco da manhã, da terceira noite, aí eu já virei para Deus e com medo de pecar. Falei, Deus, é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui acordado? Esse negócio não está certo não. Né? Vamos falar aqui a verdade, a igreja não é minha. Eu não morri por esse povo. Eu não sou dono de ninguém, né? O Senhor que me colocou nessa. O que eu estou fazendo aqui acordado e tudo? Aí falei, olha, eu estou entregando, e eu com medo de pecar e de levar uns cascudos de Deus, né? Falei, estou entregando. Quando eu falei isso, Deus falou assim, até que enfim caiu essa ficha. Deus é eu mesmo. O dono desse negócio sou eu mesmo. Quem dá conta de sustentar isso sou eu. Vai dormir. Eu senti aquele alívio de Deus. Irmãos, eu dormi, eu tinha que estar acordado 6 horas da manhã. Minha esposa acordou, não sei o que deu nela, que não me acordou, não sei nem se tentou. Meu filho, saíram tudo. Eu acordei em casa, era quase 11 horas da manhã, o quarto escuro. Sabe aquele dia que você acorda assim, você não sabe onde é que você está, como é o seu nome, né? Em que dimensão? Acordei de jeito, olhei assim, não vi ninguém, né? Eu saí procurando até minha cabeça girar assim, eu entrar de novo em órbita, né? E compreender o que estava acontecendo, demorou um pouco. Aí um monte de compromisso já tinha ido para o beleléu. Mas eu estava feliz, estava descansado, falei, Senhor, aprendi mais uma. Nunca mais eu deixei isso acontecer. Quando vem esses negócios, quando vem esses pesos, e ministério tem, obra de Deus tem, amém? E essas coisas vêm, eu falo, essa eu já sei. Senhor, é contigo. Estou aqui, se o Senhor quiser me ensinar, o que o Senhor quiser que eu faça, sou seu servo, mas esse peso eu não vou carregar não. Não é meu não. O Senhor já levou isso aí lá na cruz, para que eu vou levar de novo? Eu não sou melhor do que o Senhor, não sou mais santo que o Senhor, e eu não sou dono de nada. Amém? Aprendi, vou dormir. Eu não sei que solução que tem não, mas eu sei que o Senhor está no controle, e amanhã o Senhor me mostra o que o Senhor quer fazer. E pronto, é com Ele.
Você vai aprendendo. Situações da sua vida que antes eu ficava desesperado, indignado e tal, remoía aquilo dentro do meu coração. Eu falei, não, isso aí está no controle do Senhor, eu não sei não, eu não queria que acontecesse não, mas já que está acontecendo, Deus está no controle, Ele vai me dar uma... Alguém vai vendo aquilo e vai irritando. Minha mulher no começo começou a estranhar. Aí lá vai eu ensinar isso para ela também. Falei, não atrapalha não estraga não, agora que eu estou aprendendo, me ajuda, né? Me ajuda, não põe pressão não, porque agora que eu estou saindo da pressão, né? Então, ela foi aprendendo, a gente vai aprendendo e vamos aprendendo juntos, amém? Vamos ensinando outros irmãos isso também, né? E vamos aprendendo a passar por esse processo de Deus, e experimentar esse vinho, e vamos nos tornando vinho também. Aí eu passo a não ser pesado nos ambientes, aquele crente chato, aquele crente emburrado, aquele crente enjoado, aquele crente que vê problema em tudo, que vê pecado em tudo, que tem sempre uma palavra áspera na boca, que quando chega as pessoas já ficam preocupadas. Ixi! Não, irmão, você não tem que ser pecador, você não tem que andar na cabeça do mundo, mas você não precisa ser pesado não, Jesus era leve. As crianças gostavam de Jesus, os velhos gostavam de Jesus, só não gostava de Jesus quem não gostava de ouvir a verdade, mas todo mundo, o resto, gostava de Jesus. Jesus era bem que Jesus cantava, Jesus se alegrava, Jesus ia lá na casa do outro, comia, entendeu? E festejava, todo mundo convidava ele. Pensa, né? Jesus era vinho de alegria na vida das pessoas. Alegrava, e nós temos que ser esse vinho de Deus na vida das pessoas, nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho, para poder fazer a diferença. Então Jesus nos tira daquela uva imprestável, daquela uva azeda, daquele vinagre que a gente era, passamos pelo processo de Jesus, amém? Pelo processo de Deus da nossa vida, somos pisados por Ele. Só tem um jeito disso acontecer, é sendo pisado. É perdendo o sono, é passando por insônia, é por incompreensão, é aqui e ali, é uma angústia, é uma indignação, mas nisso tudo Deus vai trabalhando, vai apurando, né? Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente se percebe diferente, se percebe melhor, amém? E vamos melhorando todos os dias, passo a passo, nunca será de um dia para o outro, é passo a passo. Vinho é sinônimo de alegria, de renovação, de comunhão. Salmo 104, verso 15, fala disso. Amém? O vinho é sinônimo de novas unções, de novas experiências, de novos níveis de intimidade com Deus. Irmãos, a Bíblia diz conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor. Todo dia Deus me surpreende. Esses dias eu fui já foi em planetário? Já? Aquela redoma, aquele negócio. Eu fui quando era adolescente. Né? Foi inesquecível, sempre queria voltar, nunca dava. Aí consegui um contato com a Universidade Federal de Goiás, lá tem um planetário no Parque Mutirama em Goiânia, e tem um aulão que estão dando para a gente agora, uma vez por ano, de astronomia bíblica. Até o professor que não era crente de dar aula se converteu, né? Aí está lá e dando aula para a gente e tudo. Irmão, você senta naquele negócio, naquela cadeira, eu penso que eu conheço Deus, sou pastor. Que o cara ilumina aquele trem tudo, eu começo a ver Via Láctea, um pouquinho do que você conhece do universo, que diz que é infinito, e eu penso no Deus infinito, que criou todas essas coisas, que governa, eu me senti um mosquito, que isso? Sei lá, um verme, um negócio, um imenso planetinha azul, pititico, num sisteminha solar, né? Minúsculo, no meio de uma galáxia que não é das maiores, amém? De um universo infinito. E o Deus que criou todas essas coisas te conhece, te ama, amém? Habita no seu coração, governa a sua vida, zela por você dia e noite. Irmãos, é fantástico. Como ficar triste, como entristecer, como se entregar a derrotismo, angústia, como não ser feliz. E conhecer esse Deus todo dia? Não conheço não, todo dia Ele me surpreende, todo dia Ele me assusta, todo dia Ele me assombra, né? Todo Deus é terrível, Ele é maravilhoso, mas Ele é terrível. Quando eu penso no tamanho dEle, na grandiosidade dEle, Moisés amigo, íntimo, assim com Deus, quando Deus foi passar, falou, esconde aí, porque senão você já era. Esconde aí, entra na fenda aí, esconde, porque senão Moisés, já era. Deus, quando Jesus, lá no Monte da Transfiguração, se transfigura, né? Pedro, Tiago, João ali, acabou a vida, não queremos mais nada, vamos ficar aqui, fazer cabaninha e tal, a partir de agora, nossa vida, não precisamos de mais nada, né? Um pouquinho da glória que foi revelado ali. Irmãos, conhecemos, mas temos muito mais que conhecer do Senhor.
prosseguir nisso, conhecendo, vendo Deus nas nossas lutas, nas nossas pisaduras, nos nossos processos, e ver como esse Deus é tremendo, quanto desse Deus cuida, como esse Deus ama, como os planos dele são perfeitos nas nossas vidas, amém? Como ele age além da nossa compreensão. Que dia que eu vou querer compreender Deus? Eu compreendo aquilo que ele me permite pela palavra, e pronto, é o bastante para mim. E no mais eu não compreendo, não, ele é Deus, eu sou minúsculo, que é a minha mente diante da grandeza de Deus. Então eu vou me entregando a isso, eu vou apenas dependendo. Amém? Não é compreender, é depender. E vou aprendendo a depender de Deus. E aceitando os processos dele na minha vida, e isso vai gerando essa alegria dentro de mim. Lucas capítulo 5, 37 e 38, diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Deus quer colocar vinho novo em odres renovados. Jesus é esse vinho novo que vem pelo Espírito, pela palavra nas nossas vidas. Mas os odres velhos não são capazes de tê-lo. Os odres velhos vão estragar o vinho, os odres velhos não suportam o vinho, o processo de expansão do vinho, da fermentação, não suporta. Amém? Então precisamos ser transformados por Ele, para podermos ter comunhão com Ele, para podermos experimentar dEle e ter dEle para oferecer para esse povo amargo, azedo, né, desse mundo. Amém? Esse mundo que pensa que sabe o que é ser alegre. Esse mundo que pensa que conhece alegria. Esse mundo que pensa que conhece. Cantam tanto sobre felicidade, mas não conhece. Cantam tanto sobre amor, mas não conhece. Teve até um grupo aqui de Brasília, Legião Urbana, que cantou 1 Coríntios 13, mas não conheceu a essência e o Deus de 1 Coríntios 13. Você conhece. Eu conheço. No seu odre, no meu odre, nós temos o vinho novo. Amém? Nós experimentamos dele. E nós temos para dar de beber a quem quiser conhecer a Cristo de verdade. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E o último elemento, a azeitona. A azeitona até dá para comer, até que é gostosinha. Eu fui em Israel, cheguei numa oliveira daquela cheia de azeitona. E o bobão aqui não sabe. Quando você foi a Israel, você já foi, beleza. Se você não foi, fui lá e peguei a azeitona e botei na boca. Misericórdia. Traventa, horrível, misericórdia. Aquilo ficou na minha boca o resto do dia, né? E a vergonha, e para cuspir, jogar fora, para os outros não perceber que eu tinha dado bobeira, né? Disfarça, joga fora, mas aquilo ali, boca travada, o resto do dia. Não, mas aí vem o processo de Deus. Até para a azeitona se tornar comestível, tem um processo, né, da conserva, de tudo, para poder você servir à mesa. Para se tornar o azeite, que é a unção, aí a história é outra. Né? Ela tem que ser prensada. Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi lá para o Getsemane, o Jardim das Oliveiras, e lá tem os lagares, né, onde a uva era processada, prensada, esmagada, moída, né, para que se extraísse o azeite da unção. Até que Jesus pudesse, de fato, né, ter todo o efeito na minha vida, na sua vida, ele teve que passar pelo lagar, teve que passar pelo Getsemane, amém? Teve que ser moído, processado, para poder chegar à cruz e poder servir o azeite da unção, da salvação, do Espírito Santo, da nova vida, para mim e para você. E nós não somos diferentes. Zacarias 4,6 diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sem Ele nada podemos fazer. Não é na minha força, não é na minha razão, não é no meu ímpeto, não. É no Espírito de Deus, e isso é unção. Amém? E essa unção é disponível a mim porque Jesus aceitou o processo. E eu vou passando a comunicar com Ele, amém? À medida que eu também passo pelo processo. E eu vou me tornando parte dessa unção com Ele, amém? E Ele vai me ungindo nisso, nesse processo. A azeitona precisa ser prensada para liberar o azeite, que é símbolo do Espírito Santo e símbolo da unção, né? Que Ele demonstrou isso para nós, lá em Lucas 22, 44, quando passa pelo Getsemane. Ali Ele liberou o óleo da salvação, amém? Fruído do seu sacrifício por nós. A vida cristã é sacrificial, irmãos. É uma vida de entrega. Precisa entender isso. Ao contrário desse evangelho gostosinho, falsificado, suquita, não sei, que o pessoal fica vendendo por aí. O evangelho é sacrificial. O evangelho é entrega. Entrega de si mesmo, entrega de sonhos. Eu tinha outros projetos para a minha vida, que eu achava que eram maravilhosos. Deus fez, eu abri mão de todos eles. Alguns eu abri de forma até fácil. Teve alguns que doeu demais. Teve um processo de entrega que eu me avaliei, não fui um psicólogo não, fiquei até com medo de ir, mas eu me avaliei com pré-depressão. Eu falei, eu estou
com pré-depressão. E se eu não tomar cuidado, eu entro na depressão, e se eu não tomar cuidado, eu não saio mais. E eu comecei a vigiar, acertar meu passo, ter um pouquinho mais de cuidado comigo mesmo, né? Prudência, vigiai, né? E o vigiar é vigiar a si próprio e ter esse cuidado. Era um processo de entrega que Deus me cobrou que eu tinha que fazer. Eu entendi que eu tinha que fazer, mas não foi fácil. Eu entendi, eu aceitei, mas foi doído. Eu fico imaginando Abraão, né? Quando a promessa enfim se cumpre na vida dele, Deus dá o Isaac para ele, o único filho que o cara teve com 100 anos de idade. A mulher já era estéril, já tinha passado por menopausa, estava com 90 anos. Aí nasce o Isaac, depois de todo o imbróglio do Ismael, nasce o Isaac. Quando ele está bem feliz, tranquilo, orgulhoso, pomposo, cuidando do mancebo dele, Deus fala assim: pega o Isaac, leva lá e sacrifica. Ele foi. Você não vê Abraão reclamando, você não vê Abraão lamentando, você não vê Abraão murmurando, você não vê Abraão argumentando com Deus: mas Senhor, que é isso? Como é que é isso? O Senhor me dá, agora o Senhor toma. Não, Abraão obedece, ainda manda o menino pegar. O menino é que vai levando ainda a lenha, os negócios tudo, né? Para o sacrifício. O menino no meio do caminho fala assim: eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada nesse negócio. E o pai dele olha assim e pensa, não fala, é você, né? Imagina o coração desse pai. Às vezes a gente faz isso, você entrega, você entende que tem que fazer, você caminha, você entra no processo, mas às vezes esse processo é doloroso, esse processo te custa. Amém? E aí você tem que encarar. Então eu tive o processo de entrega, eu tive um processo mais difícil, né? Que foi aceitar de verdade. Eu passei pelo primeiro ponto de aceitar, que é entregar, mas aqui dentro do coração, aqui dentro da alma, estava ferido, estava magoado, estava doendo. É como se algo muito importante para mim estivesse sendo arrancado de mim. Então isso também leva tempo. Eu demorei uns 2 anos ou mais, até que eu me sentisse bem. Sabe aquele machucado que cura, que você pega assim, tem a cicatriz, mas você toca e não dói mais? Aí você fala: não, está curado. Porque tem aquele lugarzinho que está curado, mas quando você pega, ainda você dá aquela, né? Então, hoje, tudo bem? Então, Deus vai nos apurando nesse processo de sacrifício, até que haja unção de verdade, até que o Espírito dele seja pleno, até que ele nos domine, até que ele seja Senhor de verdade de nós, no corpo, na alma e no espírito, no coração, na mente, no entendimento, na compreensão, amém? No caráter, nas emoções, até que nós sejamos plenamente dele, plenamente ungidos por ele, conduzidos por ele, tomados por ele. E ele não toma força, é entrega voluntária de todo dia, amém? Ele te chama a entregar o que mais te custa, né? Aquilo que mais te dói, aquilo que você mais quer reter, ele te chama a entregar. E esse processo não é fácil, mas você vai entregando. E à medida que você entrega, você vai se tornando de fato dele. E ele vai se tornando de fato, ele deixa de ser um conceito e passa a ser de fato o seu Senhor, plenamente dele, né? O meu amado é meu e eu sou dele. É pleno, uma união de verdade. Aí você respira, transpira o Espírito de Deus. É outro nível, é uma outra coisa, que precisa de um processo e não acontece de qualquer forma. Amém? Você só entende o poder do azeite quando você passa de fato pelas prensas de Deus. E não é uma prensa não, são várias. Vai refinando, refinando, até chegar no ponto devido. Quanto mais pressionado, mais azeite é derramado sobre nossas vidas e através das nossas vidas. Concluindo, palavra boa, né? Concluir. O trigo moído, a uva pisada, o azeite prensado, não são sinais de destruição, irmãos. Precisamos só entender isso. Encarar os processos da vida de uma forma diferente. Quando a gente for passando, e vamos passar. Amém? Todo dia, em várias áreas, em vários âmbitos das nossas vidas. Mas entender que eles não são sinais de destruição. São efeitos do processo transformador necessário de Deus nas nossas vidas. Deus está nos moendo o nosso orgulho,
pisando nossa vaidade, processando nossa carne, para extrair o caráter de Cristo em nós. Caráter, não é religião, é caráter, é ser um com Cristo, é as pessoas olharem para nós e ver o fruto do Espírito em nós. Amém? Te confundir com Jesus. Pedro ainda não tinha se convertido, hein? Mas ele tentou negar Jesus, a pessoa falou, mas como que você está negando? Você anda como ele, se veste como ele, fala como ele, tem cara dele, tem cheiro dele, vai dizer que não é dele. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, você é a cara dele, você faz tudo igual ele, você fala igual ele, você pensa igual ele, você age como ele, você reage. Reagir é mais sério do que agir muitas vezes. Você reage como ele, como que você não é dele? Até que seja impossível negar Cristo em nossas vidas. Amém? Precisamos disso, até que seja impossível, que seja inegável o DNA de Jesus nas nossas vidas. Isso é ser crente, isso é ser cristão, isso é ser igreja, isso é a igreja de Cristo na face da terra. Esse é o projeto de Deus para mim, para você, para todos nós. 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9 diz assim, em tudo, a Bíblia diz, irmãos, por que eu assusto? Quando acontece, em tudo somos atribulados. Está escrito na sua Bíblia assim? Depois você olha lá, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Se a sua Bíblia estiver diferente, você me fala. Na minha está assim. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Ninguém pode destruir aqueles que são do Senhor. Ninguém pode destruir a igreja. Nem o Coliseu, como a gente canta naquela canção. Nem os leões, nem as feras, nem os gladiadores, nem os imperadores desse mundo. Quanto mais perseguiu, mais cresceu. Amém? Ninguém pode destruir o projeto de Deus. Deus tem sempre a palavra final na minha vida e na sua vida. Ele fala, eu estou no controle, eu sou o Senhor, eu é que sei. Amém? Ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Tocaram o Nijó, mas o cara foi lá pedir permissão. E ele falou, você vai tocar daqui até aqui. E acabou a conversa. E com propósito, porque Jó era dele. Amém? Nós somos do Senhor, irmãos. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode te afligir, ninguém pode fazer dano nenhum na sua vida. A não ser que Deus permita. E se Deus permitir, tem um propósito de bênção. Então, vai passando pela luta, dando glória a Deus. Amém? Fechando. O processo não destrói, apenas transforma. Quem aceita passar pelo processo de Deus será mais puro, mais útil, mais parecido com Jesus. Deus está trabalhando em mim, em você, em nossas vidas. Pode doer, pode demorar. Não demora. Para mim demora, mas não demora. Amém? Eu é que acho que demora. Às vezes não é no meu tempo, nem no seu. Quase nunca é. Mas é processo de transformação. É promoção de Deus nas nossas vidas. Hoje, Ele me convida, te convida a nos entregar a prensa. Ô convite bom, hein? A prensa, a moagem, amém? A mão do oleiro. Engraçado, lá em Jeremias 17, ele não fala que vai te buscar, que vai mandar o anjo lá trazer você pelo cangote. Ele fala, a ordem é assim, desça lá, você tem que usar seus pés e sua vontade, a casa do oleiro, sabendo o que ele vai fazer com você. Ele vai rebentar você. Amém? Ele vai quebrar você todinho, porque ele não faz remendo. E vai reconstruir você. E fazer você modelo dele. Porque vai ser muito melhor. Amém? Do que eu sou, do que você é, do que nós somos, ou temos sido até hoje. Confiado no oleiro, no resultado. Amém? Daquilo que ele tem, do projeto que ele tem em Cristo. Para mim e para você. O processo não destrói, apenas nos transforma. Amém? Você pode louvar o Senhor, agradecer a Ele. Amém. Eu queria sair de Goiânia e ter uma palavra assim, daquelas, né, tal, eufórica, né,
de prosperidade, mamãe. Não é esse o evangelho que o Senhor tem colocado em nosso coração. Não é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos do bom, da boa e velha Bíblia, do bom e do velho evangelho, amém? Do eterno, do sempre Deus verdadeiro, amém? É o que nós precisamos sempre. Vamos ficar de pé? Queria te pedir para fechar seus olhos. E pensar um pouquinho nos seus processos. Como é que estão os seus processos? Pastor, está tranquilo, está suave na nave, né? Não tem nada, estou de boa, não acontece, tudo tranquilo, só alegria, só felicidade, ninguém me persegue, ninguém me questiona, né? Não tenho luta nenhuma, minha saúde está maravilhosa, minha família está uma bênção, meu serviço, tudo tranquilo. Como é que estão os seus processos? Alguma coisa tem doído, alguma coisa tem te afrontado, alguma coisa tem te desafiado? Como você tem reagido? Murmurado, reclamado, fugido, entristecido? Ou você tem confiado no Senhor, entregado no Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, sou teu, sou tua, minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser de mim, eu confio no Senhor, confio nas suas mãos, não me entrego nas mãos de ninguém, mas me entrego nas tuas mãos. Que seja sempre o Senhor, que se alguma coisa me alcançar, que seja pela vontade do Senhor, e que seja para cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eis-me aqui, que é para vir à casa do oleiro, amém? Toda vez que a gente ora, fecha os olhos, fazemos nosso devocional, é descer à casa do oleiro, é nos entregar nas mãos de Deus, é confiar nos planos dele para nós, é deixar que ele faça de nós aquilo que ele bem quiser, entender que os planos dele são melhores do que os nossos. Pai querido, no nome de Jesus, aqui estamos nós, felizes nesta manhã, diante de Ti, congregados, reunidos na Sua presença como Sua igreja, ouvindo a Sua palavra e, ó Deus, nos entregando, cada um do seu tempo, cada um da sua forma, no seu nível de compreensão, uns mais fáceis, alguns às vezes com alguma relutância, mas aqui estamos nós, nos entregando a Ti, dizendo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e é uma oração consciente, que nós confiamos no Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor deu o seu melhor por nós, não podemos duvidar de Ti. Se o Senhor não negou o seu único filho, o que mais o Senhor poderia nos negar? Aqui estamos nós, opere em nós, ó Deus, opere os seus processos nas nossas vidas, nos transformando a cada dia, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, até que sejamos de acordo com o seu agrado, até que sejamos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Opera em nós, ó Deus, e que nós nos alegremos no Senhor e confiemos em Ti, sempre, sem pestanejar, em nome de Jesus. Amém.